De volta aqui o Identidade e eu tô aqui com o David. Oi, David, tudo bem com você? Olá, Wagner, tudo bem? Graças a Deus. Tudo ótimo. David, que história forte a sua. Para a gente começar a contar, vamos saber como era a tua infância. Teve um determinado momento, você tinha 12 anos, você viu os seus pais discutindo, e aí a sua mãe chega e disse: Olha, nós fomos traídos. E você, naquele momento, não entendeu muito a situação, o que estava acontecendo, e você ficou até muito chateado com a tua mãe naquele momento, porque eu imagino que ali com 12 anos, aquela idade onde o pai da gente é o nosso grande herói, né? E os meninos têm uma relação muito próxima com o pai, e você não gostou de ver a sua mãe criticando, falando mal dele e tudo mais. Me conta como foi isso, como é que você sentiu aquele momento? Quando a minha mãe descobriu a traição do meu pai, ela decidiu tirar ele de casa, né? Pedir que ele saísse de casa. E eu não aceitei aquilo por quê? Porque como homem, eu sempre gostava de estar do lado do meu pai. Meu pai me levava para jogar futebol e eu não imaginaria ficar sem meu pai e vendo meu pai longe da minha mãe. Para mim isso seria um trauma, né? Já que na minha infância eu tinha vários colegas que tinham pais separados e tinha essa complicação, essa dificuldade de se deslocarem, né, para casa do pai ou da mãe, sempre havia um transtorno. Então, eu não queria isso para mim, porque a minha família era uma família unida. Nós tínhamos planos, propósitos como família. Agora, ver tudo isso se acabar, então, para mim, isso foi frustrante, ver essa decisão da minha mãe. Mas eu não entendia, como um adolescente de 12 anos de idade, eu não entendia o que estava acontecendo. Por isso que eu agi daquela forma com a minha mãe. Bom, aí sua mãe foi tentar conversar com você, foi tentar te acalmar, foi tentar, né, fazer com que você entendesse, mas você estava vivendo essa fase, né, uma pré-adolescência, essa coisa do relacionamento tão forte com o pai, né, uma coisa muito natural dos meninos, como a gente falou aqui. E aí o que aconteceu? Você, tipo, fingiu que estava com sono, fingiu que caiu no sono para não ouvir a sua mãe e não continuar aquela conversa, foi isso? Sim, eu estava muito indignado com a minha mãe, porque uma vez que ela disse que meu pai iria sair de casa, isso para mim seria algo muito doloroso, muito triste. E então eu ignorei ela, por mais que ela falasse, tentasse explicar, eu ignorei porque eu não queria ouvir dela explicações, porque ela já havia tomado a decisão e dito para meu pai que ele iria sair de casa. Então, o meu sentimento naquele momento foi um sentimento de raiva. Por que que isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque era um sentimento muito doloroso, né? Um sentimento de despedida, de separação. Então, isso estava difícil de ingerir, de assimilar, de compreender o que estava acontecendo. Aí vem o grande ápice dessa história. Porque assim, você estava chateado com a sua mãe por não entender tudo o que estava acontecendo, não deu muita bola para o que ela estava te dizendo naquele momento, só que aquele de fato foi o último encontro que você teve com a sua mãe. No outro dia, o seu pai foi até o trabalho da sua mãe, disparou nenhum, nem dois, nem três, mas 5 tiros contra a sua mãe, o que acabou tirando de fato a vida dela. E vocês foram tirados, então, do poder ali do teu pai, foram levados para a casa de tios, enquanto seu pai estava sendo procurado pela polícia pelo assassinato da sua mãe. Aí, David, eu nem sei por onde começar a te perguntar, porque você estava com medo do seu pai? Sobrou um espaço para você temer pela sua própria vida? Eh, Você sentiu algum tipo de arrependimento porque você não deu bola para sua mãe, para os sentimentos que ela estava tendo, pela explicação que ela queria ter te dado e agora você se viu sem a sua própria mãe? Eh, Enfim, qual foi o sentimento que veio na sua cabeça quando você recebe essa notícia? Eu estava na casa da minha tia quando eu descobri que meu pai havia matado minha mãe. Meu tio explicou de uma forma muito, mas muito sábia o que havia acontecido. E quando ele disse, o sentimento, a primeira coisa que veio na minha mente não foi pensar no meu pai, foi pensar na minha mãe e na conversa que tivemos na noite anterior, no dia anterior. E o sentimento que eu senti foi um sentimento de culpa. Lutei muitos anos com esse sentimento, Wagner. Muitos anos.
eu pensei, por quê? Por que que eu não tratei minha mãe da melhor forma? Por que agora eu não tenho mais ela? E aí comecei a chorar muito, meu tio tentou me consolar, depois ele me deslocou até a casa da minha avó, onde iria chegar o caixão da minha mãe, e o sentimento de ter visto ela voltou, que era o sentimento de culpa. Por que que eu fiz isso com a minha mãe? Por que não valorizei ela? Por que que não amei ela enquanto ela estava viva? Por que que agora eu vou dar atenção para ela depois que ela morreu? Então, foi tudo muito rápido, Wagner. Eu sempre, como pastor, faço velórios e eu percebo assim que às vezes a ficha não cai na hora. A ficha só cai depois que passa todo o luto, né? Então, naquele momento, o sentimento foi de culpa que eu senti. Por que que eu fiz isso? Logo depois, assim, depois que caiu a ficha de que minha mãe estava morta, que meu pai havia tirado a vida da minha mãe, aí o sentimento de ódio começou a surgir, de raiva, de vingança pelo que o meu pai havia feito. Muito complicado, né, para um menino de 12 anos conseguir processar tudo isso, porque foi a perda da mãe. Mas no momento em que você perde a sua mãe, você descobre que o grande herói da sua vida era, na verdade, um assassino. E o assassino da própria mãe. E aí perde essas duas figuras: perde a mãe, perde o pai. Graças a Deus que você teve ali os teus tios, né, que te acolheram, mas também a situação ali era muito complicada. O que eu fiquei sabendo da sua história é que as memórias eram muito fortes ali e você não conseguia conviver com aquelas memórias. Então você fugiu de casa e acabou indo viver nas ruas em Curitiba. Mas e aí? A família não foi te procurar? Como é que se deu essa relação? Quanto tempo você ficou na rua até você conseguir achar um lugar, né, que você começou a morar? E como que você conseguia se sustentar? Me conta um pouco desse momento onde você cria essa independência no mundo numa fase tão difícil, David. Eu tive depressão depois da morte de minha mãe, e o que fazia eu esquecer um pouco de toda a dor que eu sentia era o futebol. Então buscava no exercício físico uma válvula de escape. Só que quanto mais se passava o tempo, mais descobria que meu pai estava solto, mais ódio eu sentia dele. Até que então eu falei para minha avó, eu preciso sair daqui dessa cidade, não aguento mais ver a família das pessoas, ver a nossa família sofrendo, ver as pessoas perguntando, né, por que que meu pai havia feito aquilo, porque o meu pai era radialista, muito conhecido na cidade antoninense, as pessoas conheciam ele. Então aquilo me frustrou demais, tendo assim ao meu redor situações que me relembravam a dor. Então eu tomei a decisão, falei, ó, eu vou embora, eu vou sair daqui. E foi essa decisão que eu tomei, saída de Antonina e fui para Curitiba. E lá em Curitiba, o meu objetivo de ir para Curitiba, né, capital do Paraná, era justamente conseguir algo, um emprego, para poder ajudar a minha irmã, porque ambos estávamos passando necessidade. Depois que eu morei um tempo com meu tio, depois que eu morar com meus avós, que me criaram, avós maternos, né? Que me deram todo o amor, todo o carinho, são pessoas sensacionais que hoje eu sou grato, eternamente grato pelo que eles fizeram, mas eu tomei a decisão de sair da cidade. Só que assim, para um adolescente de 16 para 17 anos, a vida parecia tudo fácil, né? E quando eu cheguei aqui não foi fácil. Não consegui lugar para morar, não consegui nada. Então o único lugar para morar seria as ruas. A noite começou a se aproximar, comecei a entrar em desespero, comecei a pedir ajuda para as pessoas e não consegui. Até que então fiquei na rua e enquanto eu estava na rua, um morador de rua disse assim, jovem, você não tem nada para dormir? Eu falei, não tenho nada. Então me emprestou ali um papelão e ali eu fiquei. O tempo que eu fiquei na rua foi aproximadamente, não é exato, né? Mas uns 3 meses aproximadamente eu fiquei. Muitas coisas passaram na minha mente, coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Vontade, por exemplo, de matar o meu pai, de tirar a minha própria vida. E as coisas boas eram o seguinte: eu vou atrás de um emprego, acordava no dia seguinte disposto a conseguir um emprego para poder mandar um dinheiro para minha irmã, comprar algo para ela, dar o melhor para ela, porque era a única que havia restado da minha família até então, né? Porque eu não queria saber do meu pai. A gente vai fazer uma parada aqui para o intervalo e na volta a gente vai entender como esse sentimento mudou, porque essa é uma história de perdão.
Essa é uma linda história de perdão e a gente vai acompanhar o desfecho dela no próximo bloco. Não saia daí. De volta aqui o Identidade, a gente está ouvindo essa história que até agora é uma história muito triste, muito forte. Graças a Deus existe um final que eu posso dizer, inclusive, que é um final feliz, embora o grande ponto triste da história, né, a perda da sua mãe, David, é uma coisa que não tem volta, né? Ela está descansando e é só naquele dia do grande encontro é que essa história vai ter realmente um final feliz. Mas o fato é que você encontrou perdão. Mas antes da gente falar do perdão, deixa eu entender esse ódio. Porque assim, você não tinha só raiva do seu pai pelo que ele tinha feito. Você queria acabar com a vida dele. Em que momento você não entendia que ao acabar com a vida dele, você estava fazendo algo muito parecido com o que ele tinha feito? O sentimento que eu tinha dele era o seguinte: ele havia tirado a pessoa que eu amava demais. Minha mãe era uma companheira, meu pai trabalhava como radialista à noite, então à noite eu deitava na cama para conversar com a minha mãe, ela me entendia. Além do mais, quando eu olhava para minha irmã de 6 anos na época, né, quando eu tinha 12 anos, eu olhava para minha irmã chorando e vendo ela crescendo sem mãe, aquilo me torturava, aquilo me machucava, e vendo as dificuldades que passávamos, porque meu avô, minha avó, a minha família tentava ali pagar advogados para que meu pai fosse condenado e nada dava certo. Então eu via o sofrimento da minha avó. Algumas pessoas também alimentavam isso de mim. Sim. Alimentavam, não, você tem que matar aquele assassino, que ele é um assassino, que lá não é teu pai. Então isso também me motivava a sentir mais ódio do meu pai. Então esse sentimento era um sentimento misturado, né, de influências, de imaginações. Eu ficava imaginando como que a minha mãe havia sentido as dores dos tiros. Todas essas coisas ruins, elas não saíam da minha mente. Eu creio que o inimigo também se aproveitava da minha fragilidade, né, como jovem. Agora, do mesmo jeito que o inimigo se aproveitava da sua fragilidade, Deus também lutava pelo seu coração, né? Porque Isso, né? que história forte! Você sabia onde seu pai estava, porque ele não havia sido preso ainda, e você estava no caminho para de fato executar o seu plano. O que você queria era matar o seu pai. Mas no caminho você ouve, dentro de uma igreja, uma música muito forte, a música Deus de Israel, e você resolve entrar dentro dessa igreja, fazendo uma pausa para ir executar esse plano. Que coisa extraordinária é essa? É sensacional. Depois que eu saí da rua, eu fui para um quartinho, uma pensão, e na pensão eu ficava muito fechado no quarto, pensando em coisas ruins. Então eu tomei a decisão. Eu pensei, quer saber? Vou acabar com o sofrimento de todo mundo. Para mim, na minha imaturidade, eu pensava que eu ia sanar o problema. Até então eu não sabia que meu pai já estava preso. E então, quando eu saí e fui em direção, peguei a rua para então pegar um ônibus, eu passei em frente à igreja adventista. A igreja adventista era a 50 metros do quartinho onde eu morava. E ali eu vi um hino, mas assim, eu vi hino na esquina, penso, o som estava alto, as pessoas cantando, mas aquele hino entrou no meu coração, parecia que alguém estava me atraindo para dentro daquela igreja. E eu entrei naquela igreja. Quando eu entrei no pátio daquela igreja, uma recepcionista me atendeu com muito amor, né? E eu perguntei para ela, se eu fosse um assassino, a senhora me trataria da mesma forma? Ela disse, entre. Jesus tratou todos da mesma forma, entre, sente aqui. Eu sentei no último banco e ali comecei a assistir um sermão que me impactou, mas pense num sermão. Sensacional o jeito que você foi recepcionado. E tudo isso mudou de fato a sua vida, né? Foi a primeira ida de muitas depois. Essa senhora, no caso, tem uma parte muito importante na sua vida, porque não foi simplesmente uma recepcionista. Você fez amizades dentro da igreja, né? Com os jovens, principalmente com os filhos dela, e ela te acolheu como família mesmo, né? Você se tornou praticamente mais um filho e isso mudou muito fortemente a tua vida. Agora, o que eu queria contar é que, assim, você descobriu que seu pai havia sido preso, de que ninguém nunca o havia visitado, e você foi visitar.
agora não com o desejo de tirar a vida dele, mas com o desejo de perdoá-lo. O que mudou e como foi ter esse sentimento de perdão pelo teu pai? Olha, depois da conversão, eu senti a importância de perdão. Isso na teoria eu conhecia muito bem, pelos estudos da Bíblia, mas na prática era difícil. E a minha esposa, todos os dias no culto familiar, minha esposa tocava nesse assunto. Eu dizia para ela, a minha mãe adotiva, ela sempre falava sobre isso. E a minha esposa falou, amor, é o momento de você então perdoar, na prática. Será que teu pai não está precisando de você? Eu falei, eu não sei. Então ela fez essa surpresa e eu fui lá visitar o meu pai. Minha esposa ligou para a penitenciária e eu fui visitar o meu pai. O sentimento de perdão é algo inexplicável. O perdão não vem do ser humano, né? O perdão vem do próprio Deus. É ele que produz o amor em nosso coração. Quando eu fui em direção ao meu pai e perdoei ele, fazia 10 anos que eu não via meu pai, o sentimento que eu tive foi um sentimento assim, como se eu tivesse, por exemplo, perdoando, recebendo o perdão da minha mãe. Quando eu perdoei meu pai, eu me senti tão leve. Por quê? Porque aquele ódio ele desapareceu, aquela vingança sumiu. E eu me senti repleto, cheio, completo de paz. Esse sentimento que eu senti quando eu perdoei meu pai foi muito bom, muito prazeroso. E eu sempre falo para as pessoas, experimente perdoar para você ver o que você vai sentir. Porque o que eu senti, não tem dinheiro que pague. E isso foi tão especial porque o teu pai ele pôde ver, né, essa mudança de sentimento, o perdão e você, mesmo com toda essa situação, conseguiu voltar a amar o seu pai. E isso despertou um interesse nele para conhecer esse mesmo Deus que mudou o seu coração, né, David? Eu percebi no meu pai um verdadeiro arrependimento. Quando eu visitei ele e vi ele, nós nos abraçamos, choramos muito, choramos ali quase 40 minutos. A gente não conseguia falar um com o outro, a gente só chorava. Mas quando terminamos de chorar, a gente começou a conversar. Comecei a tentar responder algumas coisas e também fazer perguntas e receber respostas dele. E ali eu percebi no meu pai um verdadeiro arrependimento. E foi esse verdadeiro arrependimento que me motivou também a mostrar para ele o porquê que eu estava ali. Ali conversamos muito sobre Deus, conversamos muito, muito. E eu senti no meu pai assim, sabe, o que ele havia feito foi uma atitude de impulsividade. O meu pai nunca fumou, nunca bebeu, meu pai não era um homem mau. Lógico, ele tinha suas falhas, né? Uma das falhas era a traição, adultério. Mas assim, tirando essa falha, meu pai era uma pessoa extremamente correta, um profissional, uma pessoa de valor, de princípio. Até então, ele havia me ensinado muita coisa. E quando eu enxerguei nos olhos dele, sabe, aquela vontade de um recomeço, eu pensei, meu Deus, eu preciso ajudar esse homem, eu preciso ali apoiar ele, porque eu tenho família, o Senhor permitiu que eu construísse uma família, mas ele agora não tem ninguém, a não ser eu. É uma história de amor, de fato, mesmo com tanto caos anterior, né, a esse acontecimento. Tem muitos fatos da história da tua vida que a gente deixou para lá, né? Que o David é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, né? Estudou a Bíblia com o pai dele, mas a vida dele é estudar a Bíblia com as pessoas, enfim. Mas eu acho que a gente conseguiu falar do cerne dessa história, a mudança de sentimento do ódio para o amor, e isso é uma grande lição de vida, principalmente de que só tem condição dessa transformação acontecer quando a gente encontra a Deus na vida da gente e tem um relacionamento profundo com Ele. Porque é só Ele que pode fazer a troca desse sentimento, e isso foi claro na sua vida também. Então, David, muito obrigado. Espero que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu ministério, e muito obrigado por dividir essa história tão poderosa junto com a gente aqui. Eu que agradeço, Wagner, que as pessoas possam entender que o perdão é fantástico, o perdão transforma. E a frase que o pastor me ensinou naquele dia de pregação, o perdão não muda o passado. É certo que minha mãe não vai acordar agora, né? Mas ele transforma o futuro, né? Como mudou o meu futuro, mudou muito o meu futuro. Então, o meu desejo, como pastor,
que as pessoas aprendam a perdoar e buscar em Cristo. Se você tem dificuldade de perdoar, busque em Cristo, Ele permitirá esse perdão. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a Eu todos. que agradeço, eu que agradeço. Agora, até uma coisa interessante, né? Fato que a gente não conseguiu explorar muito é essa senhora que acabou, que começa na sua história como recepcionista da igreja e termina como mãe adotiva, né? Mas ela vai estar aqui amanhã para conversar com a gente e aí a gente vai conseguir saber mais detalhes dessa história e da força e do amor que essa mulher tem para dividir com as pessoas. Então, vamos continuar essa história do David também amanhã. Muito obrigado, David. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Nos encontramos então amanhã com a continuação, né, dessa história, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.